vivo, né? Paz e graça, boa noite a todos. Amém? Boa noite, paz. Se o áudio estiver bom, dá um ok, por favor, tá bom? Gentileza, sempre eu gosto de pedir para que o áudio esteja bom, né? Para que nós possamos compreender aquilo que será falado hoje à noite. Amém, gente? Boa noite a todos. Vamos esperar aí, acho que uns 3 minutos, tá? Que falta pouco. Amém. Obrigado, Dani. Seja bem-vinda, tá? Dando um abraço. Amém, amém. Amém, amém. Vou esperar aqui só 3 minutos, tá, gente? Falta 2 agora, que é o tempo que nós iremos iniciar essa ministração. E pedir a Deus misericórdia, né, gente? Para que Deus possa abrir os nossos corações e que possamos estar sedento pela presença dEle, pela palavra dEle, porque quem nos sustenta é Deus, quem nos conforta é Deus, quem nos dá ânimo é Deus, amém, gente? Então essa palavra, ela é de suma importância na vida de um cristão, amém, gente? Então que vocês orem também pela minha vida aí, orem também pelo culto, para que Deus possa cada vez mais, gente, ser Senhor de nossas vidas, que Ele possa ser o centro de nossas vidas e que possamos andar na sua vontade, que foi para isso que Ele nos chamou, amém? Então, já de antemão, por favor, se vocês estiverem com a Bíblia aí com vocês, por gentileza, abra, por favor, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, tá? O versículo 13 em diante. Hoje nós vamos expor, no mínimo aqui, 3 versos, tá? Porque eu vejo aqui algo muito importante para que nós possamos tratar hoje à noite, que Pedro vai tratar sobre a vida cristã e a santidade, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das nossas limitações, nós temos que viver também uma vida santa e uma vida obediente a Deus. Amém? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Para, mesmo diante das dificuldades, nós não podemos perder a nossa essência, a nossa característica, nós não podemos perder a qualidade e evidência do cristianismo que é em nós. Porque fomos resgatados das trevas e Deus nos transportou para o reino de luz, reino de graça. Amém? Então peço a vocês que nesse momento agora vamos iniciar, tá? 6h30. Vamos iniciar, vamos orar. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, para que o Deus da graça, o Deus da misericórdia possa falar conosco através da sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor e que possamos agradecer a Deus por esse culto. Oremos. Obrigado, Pai, por esse momento. Quero te agradecer, quero te louvar, quero te pedir graça, misericórdia. E que nessa noite, Pai, isso venha a ser reconhecido através da tua palavra, que teu evangelho venha ferir os nossos corações, Pai. Porque o Senhor é o único que sonda os nossos corações, o Senhor é o único, Pai, que nos sustenta, o Senhor é aquele, Pai, que nos dá sabedoria, o Senhor é aquele que nos dá discernimento, o Senhor é aquele, Pai, que nos santifica, nos fortifica e põe, Pai, nossos pés na rocha, que é Cristo, Pai. Então oro nessa noite pedindo graça, que eu possa falar a tua palavra com sabedoria e com entendimento, Pai, para que essas pessoas que estão ouvindo nesse momento possam, Pai, se deleitar na tua vontade, se deleitar na tua palavra, porque foi para isso que nos chamaste, foi para isso, Pai, que aqui estamos. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Vamos lá? Vamos ler, tá, gente? O capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13 até o versículo 16. Vamos expor esses 3 textos aqui que são muito importantes aqui para o ensinamento da vida cristã, tá? Então, os outros cultos estão lá no canal do YouTube da gente, que é Evidenciando o Evangelho. Vai lá que os cultos que eu tive, né, aqui a semana passada, o culto também retrasado também, ou melhor, os cultos que aqui nós tivemos, tá tudo lá, tá, gente? Já colocou lá. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá
E se também tiver alguma dúvida das escrituras, vem e conversa comigo, tá bom? O que eu souber eu te ajudo. Nós se sentamos e eu te exponho com clareza o Evangelho, a palavra de Deus. Vamos ler aqui, por favor. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, ou tem umas versões que é, portanto, cingindo os vossos lombos, tá? Tem algumas versões que são assim, cingindo os vossos lombos. Tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinham em tempos passados, na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém, gente? Como foi falado aqui nos outros cultos, nós estamos com uma série de exposição na carta de 1 Pedro, tá? Então nós já estamos no versículo 13 até hoje, se Deus permitir, chegaremos até o 16, tá bom? Então, como eu gosto de ministrar de forma expositiva, eu sempre vou fatiando os versículos para que você compreenda bem aquilo que está sendo tratado, aquilo que Pedro quer passar para a igreja e o que nós podemos adquirir desse texto para nossas vidas. Amém, gente? Porque toda vez que nós formos abrir a palavra de Deus e lermos essa palavra, nós temos que primeiro analisá-las a fundo, nós temos que fazer com profundidade um estudo profundo no texto, para que também nós possamos absorver para nossas vidas. Amém? Por quê? Por que, pastor, nós temos que absorver para nossas vidas? Porque não adianta ler a palavra e não compreender nada dela. Porque a palavra é a voz de Deus, ela fala conosco. Então é muito bom nós sabermos qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Amém, gente? Então aqui é um dos pontos característicos que Pedro ele exorta a igreja a andar em santidade. E esse é o padrão do cristão. É andar em santidade, é andar em fidelidade com Deus, é andar debaixo da graça de Deus. Tá bem, gente? Porque Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, uma vida de obediência. Então, essas características, elas têm que estar evidenciadas na nossa vida. Elas têm que estar claras. As pessoas que são pessoas que não conhecem a Deus, que são ímpias, elas têm que ver essa característica em nossas vidas. Nós não podemos, de forma alguma, vivermos uma vida num padrão que nós vivíamos quando nós não conhecíamos Cristo. Porque antigamente, nós não conhecíamos nada de Deus, nós não entendíamos quem Deus era. Hoje, pela graça de Deus, pelo conhecimento da palavra que temos, nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos a essência do Todo-Poderoso. Não na sua plenitude, mas a palavra de Deus, ela nos dá a capacidade de entendermos quem Deus é. Então nós temos essa responsabilidade de se aprofundarmos em Deus, na sua palavra. Temos também a responsabilidade de buscarmos entendimento na palavra. E hoje à noite eu quero fatiar esse ponto bastante compreensível de que Pedro exorta os cristãos a andarem em santidade, em obediência. Ele chama aos cristãos que mesmo diante das dificuldades, vocês não podem desistir. Vocês não podem se amoldar aos padrões mundanos. As pessoas acham que muitas vezes desistir é jogar tudo para o alto, mas Pedro, na perspectiva bíblica, ele está dizendo que quando você se amolda aos padrões do mundo, você já desistiu. Então ele exorta essas pessoas a se aproximarem de Deus, a terem mais conhecimento de Deus, viverem para Deus e esperarem a glória futura. Então, esse é o papel fundamental do cristão. O cristão tem que ter esse entendimento de que Deus ele é soberano, que Deus é aquele que tem história em suas mãos. Deus é aquele que nos sustenta pela sua graça. Deus é aquele que nos motiva, nos dá ânimo. É aquele que nos capacita diante de qualquer situação e nada está perdido. Tudo está no controle de Deus. As situações nunca tiveram no nosso controle. Sempre estiveram no controle de Deus. Então é isso que nos sustenta, é isso que nos dá alegria e motivação de vivermos para Cristo. Amém? Então nesse ponto aqui crucial do versículo 13,
Eu quero ler ele e nós vamos fatiar aqui ponto a ponto. Amém, gente? Para que vocês compreendam o que Pedro quis falar, o que Pedro quis passar para aqueles irmãos e o que nós temos também de adquirir desse texto. Amém? Vamos lá, verso 13. Vou ler com vocês, tá bom? Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Eu quero ficar com esse ponto aqui crucial, que é o início desse versículo 13, que é assim, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Tem alguns textos bíblicos ou outras versões bíblicas, principalmente a Ara, diz assim, portanto, cingi os vossos lombos. Aí nós primeiros temos que compreender o porquê Pedro fala nessa perspectiva. Se você fizer uma análise histórica crítica, ou uma análise histórica apenas, você vai ver que Pedro está falando de como as pessoas naquele tempo, como elas vestiam as roupas longas, elas quando iam fazerem serviços ou andarem de forma longa demais, elas tinham que pegar as suas roupas e virarem ela e amarrarem no cinto para que os pés não fossem se engalhando nos panos. Então era uma forma de atrapalhar, entendeu? Então é como Pedro, ele chama a essas pessoas a essa qualidade do cristianismo, que nada possa atrapalhar a nossa vida. Aí eu coloquei aqui uns termos para que vocês compreendam bem o que Pedro quis falar. Amém? Então essa é a os vossos lombos. É isso que ele quis dizer. Então era uma roupa que era longa demais, que era a roupa cultural daquele tempo, tá? Com essa roupa, levantavam, amarravam no cinto, para que eles tivessem mais facilidade de andar e de trabalhar, ou de fazer algo do tipo assim, que fosse trazer muito esforço para eles, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu separei, 5 pontos nesse texto aqui, para que nós possamos compreender. Nós somos da parte crítica histórica, tá? Vamos também também prosseguimento também da forma também textual daquele tempo, e também nós vamos aplicar esse texto aqui hoje para nossas vidas também. Amém? O porquê muitas vezes e muitas das coisas atrapalham a nossa vida cristã, e nós não devemos deixar com que as coisas atrapalhem nossas vidas. Nem as coisas do mundo e nem pessoas atrapalhar nossas vidas. Amém? Veja só. O primeiro ponto que eu coloquei foi isso aqui. O termo cingir os vossos lombos. Pedro queria enfatizar o esforço físico intenso daquelas pessoas. Analisamos o termo usado por Pedro, podemos perceber que ele está tratando das vestes dos orientais, que eram largas e soltas. Então era necessário prendê-las à cintura antes de realizar alguma atividade. Daí o uso da expressão cingir os vossos lombos. Aí você para assim e tenta entender por que Pedro falou nessa perspectiva. Porque ele falou para as pessoas que tinham entendimento. Se você hoje fosse falar isso aqui na nossa cultura e dissesse, pessoal, cinge os vossos lombos, as pessoas entendem que lombo é as partes das costas, né? Cingir é passar um óleo, algo do tipo nas costas, mas Pedro está falando na perspectiva do trabalho excessivo, e que quando esse trabalho era feito, as roupas tinham que estar totalmente levantadas para que elas não fossem engalhadas nos pés e aquelas pessoas se atrapalhassem ali no caminho ou no trabalho. Então esse é o momento que Pedro exorta a igreja nesse ponto. Aí eu coloquei aqui um dos fatores agora da aplicação de Pedro a essas pessoas foram que não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Olha que interessante. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Aí a pergunta que fica aqui no texto e para nossas vidas também é: o que é que está atrapalhando o teu entendimento? O que é que está barrando a tua mente? Ocupas a tua mente com o quê? Qual é a tua prioridade da tua mente? Então, muitas das vezes as coisas acontecem em nossas vidas porque a nossa mente está perturbada com coisas que não é espiritual. São com coisas muitas vezes criadas por nossa mente, ou criadas por situações ou por pessoas, e muitas vezes nós se esquecemos que o nosso alimento, o nosso sustento da nossa mente, do nosso entendimento é Deus. E às vezes nós esquecemos desse paradigma e começamos a confiar em nós mesmos.
Então Pedro aqui, ele diz, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Então esse é um dos pontos que se indaga aqui no texto. Nós muitas das vezes temos isso conosco. Nós deixamos com que as coisas muitas vezes entrem em nossas mentes e atrapalhem esse momento que temos com Deus. Porque por seu entendimento estar realmente com luz, você tem que estar em Deus. E quando o seu entendimento está sendo influenciado por situações ou por pessoas, você não consegue buscar a Deus da forma como é para ser buscado. Você começa a criar ídolos na sua mente, você começa a criar situações na sua mente que muitas vezes não existem. Bote algo na sua cabeça. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, como nós temos a mente de Cristo, essa evidência tem que estar em nossa vida. Que a nossa mente tem que ser voltada ao Senhor. A nossa mente tem que estar, de fato, humilhada diante da presença de Deus, sabendo que Deus é aquele que alimenta a nossa alma. A Bíblia diz que por que está abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. Vejamos só que o paradigma da alma está resolvida com as coisas, é Deus. Então, quando Deus ele sai de cena de nossas vidas, muitas das vezes, porque nós colocamos coisas em nossa mente, nós entramos em situações totalmente delicadas e se esquecemos a quem servimos, ao Deus Todo-Poderoso que nos resgatou, que nos trouxe das trevas, nos transportou para a grande luz, que é o reino do seu Filho amado Jesus Cristo. Aí eu coloquei aqui outro ponto essencial, que é isso aqui, ó. Entendimento refere-se à consciência espiritual do crente. A pergunta que eu digo é, você está alimentando sua mente com o quê? Você está dando mais ênfase em que na sua vida? Qual é a tua prioridade na tua mente? O que é que te cerca a tal ponto de você tirar totalmente o foco do Senhor? Porque sabemos que sem Deus, automaticamente somos fracos. Sem Deus, automaticamente, qualquer tentação que bata em nossa porta, iremos cair. Sabemos que sem Deus, nós somos absolutamente nada. Estamos perdidos, somos fracos, estamos em trevas. E aqui um dos pontos que ele quer tratar é do fator espiritual. Que se você estiver com a consciência realmente fora da perspectiva cristã, como é que você vai ter força para passar pelas dificuldades da vida? E pelo assolo que muitas das vezes a vida oferece. Até muitas das vezes a mente também te oferece assolo. E para você vencer as situações que aparecem na sua mente, é só Deus. E aqui ele está indagando isso àqueles cristãos. Tipo, a mente de vocês não pode estar sendo atrapalhada por nada. Vocês têm que estar com uma mente humilhada diante da presença do Senhor. Quem tem que ser Senhor da mente de vocês é Deus. E a pergunta que muitas das vezes nós temos que colocar é: quem é o Senhor da nossa alma? Quem é o Senhor do nosso entendimento? Que às vezes nós colocamos muita ênfase em situações, momentos, pessoas. E se esquecemos que a nossa mente diante dessa situação e dessas circunstâncias, ela é afetada de alguma forma. E se esquecemos que é Deus que dá ânimo, é Deus que fortalece, é Deus que nos capacita a termos uma mente sadia, uma mente voltada em Deus. A nossa mente tem que estar firmada em Deus. Ela não pode estar ligada em nada que não seja Deus. Porque nessa circunstância e nesse momento, quando você coloca perspectivas em pessoas, você entra num consenso de idolatria. Porque quando você se preocupa demais com algo, você está idolatrando algo. Eis o pecado. Às vezes as pessoas acham que idolatria está ligada apenas a se curvar diante da imagem ou prestar culto diante da imagem. E muitas das vezes não está ligada apenas a isso. Está ligado também a você criar ídolos em sua mente. E é isso que acontece. Aí você se pergunta, por que às vezes eu estou tão fraco na caminhada? Por que eu não tenho mais ânimo para caminhar? Por que eu não tenho mais ânimo? A resposta está aqui. Não permita com que nada atrapalhe a sua mente, não atrapalhe o seu momento com Deus. Não permita que nada tire sua atenção ou tire o seu olhar, que é Cristo. Que possamos meditar nisso, porque é a consciência espiritual do crente. A sua consciência está ligada em quê?
O que é que você está fazendo para alimentar essa consciência cristã que você tem? Você está muitas vezes se alimentando com coisas abomináveis, com coisas que não agradam a Deus, com coisas que Deus totalmente odeia. Então nós não podemos se voltar para situações dessa forma, porque somos cristãos. Veja só que o contexto dessa carta, como foi pregado alguns cultos atrás, você começa a compreender que o texto está se tratando para as pessoas que estavam dispersas, para os cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam ali naquele contexto de Roma. Os imperadores estavam assolando aquelas pessoas. Então, nesse momento, era um momento de mais confiança em Deus. Então, quanto mais as situações, a vida, estiver voltada para as coisas terrenas, mais sofrimento na nossa alma nós teremos. Então, quando Pedro trata desse aspecto, Pedro fala na perspectiva de que os cristãos eles tinham que ter a consciência voltada para Deus, porque se eles não tivessem a consciência voltada para Deus, esses cristãos não iriam conseguir passar pela fúria da perseguição. Então, nessa essência e nesse contexto, nós temos que aprender muita coisa com esse texto. Aí eu coloquei aqui, ó, o termo significa que sua mente está pronta e é capaz de pensar ativamente no sentido de promover o nome de Deus. Aí a pergunta é, como é que vamos promover? Como é que vamos propagar a palavra de Deus com confiança, com sabedoria? E com o poder do Espírito Santo, se nossa mente está totalmente inflamada pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, a nossa consciência, então, esse termo, tá, gente, da consciência e do entendimento, está ligado a promover o nome de Deus. Então, como é que aqueles cristãos naquele tempo iam propagar a palavra de Deus com a essência, com a fidelidade do verdadeiro evangelho, se a mente deles estavam fixas na perseguição, estava fixa nas carnalidades, muitas vezes? Ou a mente está ligada a desistir, entenda algo. Quando as pessoas entram nessa perspectiva, pastor, eu quero desistir, para com isso. Deus é Senhor de nossas vidas. Iremos morrer e Ele irá honrar nossa morte. Estaremos com Ele na eternidade. Então o que passamos por aqui não é nada aquilo que está comparado à glória que há de vir. Não é nada. A nossa satisfação tem que ser Jesus Cristo. A nossa alegria tem que ser Ele. Nós não podemos olhar para situações e ver as situações maiores do que a glória que há de vir. Nós iremos mais lá na frente entrar nesse contexto que Pedro fala e Paulo também fala na mesma perspectiva. Vamos aprender com os dois apóstolos. Porque essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E temos que se render a essa palavra, porque essa palavra é fiel. Nós temos que se humilhar diante dessa presença, porque ela é que nos sustenta. Por isso que você está se sentindo fraco, porque você não tem se humilhado diante da presença de Deus. A sua mente não está humilhada diante de Deus. Qual é a compreensão que nós temos de Deus? Por isso que Pedro disse, cingir os vossos lombos e se preparem. Preparem o entendimento de vocês para aprenderem sobre Deus, porque se vocês já tiverem com a mente pronta para aprender sobre Deus, vocês não passarão por essas situações que vocês estão passando nesse momento. Amém, gente? Então, esse é um dos pontos interessantes que temos que aprender nesse contexto aqui. Amém? Vamos agora para o quarto ponto, tá, gente? Eu já pulei aqui 2 pontos que eu falei da parte histórica e do ponto que significa o fator cingir os vossos lombos. Amém? E agora nós vamos para o ponto do entendimento, que é o fator central aqui, tá? Que ele vai tratar sobre entendimento, né? Portanto, com o entendimento pronto. Então, essa parte que eu fatiei aqui, como vai dizer que eu fatio o versículo, aí nós estamos na parte do que? Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. Então, o fator aqui central é o entendimento. Nós vamos tratar sobre entendimento, amém? Vamos tratar sobre isso. Então, outro ponto essencial é isso aqui, ó. O entendimento deve estar livre de qualquer coisa que lhe sirva de empecilho. Aí eu coloquei algo aqui interessante. 2 exemplos que nós temos que estar livre. Nós temos que estar totalmente livres. Que é o que, gente? O medo e a preocupação. Essas coisas nos dão empecilhos demais em buscar a Deus, em crescermos espiritualmente. Deus nos chamou para isso, gente. Para crescermos em graça, para crescermos em conhecimento da sua palavra, em conhecimento dele.
A Bíblia diz que aquele que se gloria em conhecer o Senhor. A nossa glória e nossa satisfação não é conhecermos a nós mesmos e nem se gabar do conhecimento bíblico que temos. Então, o entendimento, ele deve estar livre de qualquer coisa que sirva de empecilho. Aí a pergunta que Pedro enfatiza aqui, gente, por trás da essência do que ele quis dizer é: o que é que está trazendo empecilho à vossa mente? O que é que está trazendo na sua vida, nesse momento, o empecilho de buscar ao Senhor como Ele deve ser buscado? Porque às vezes nós damos um mísero tempo a Deus. Um tempo que provavelmente, eu digo a você, você tem tanto tempo. Essa quarentena, gente, entenda algo, foi feita para você buscar a Deus. Não foi feita para você buscar a você mesmo e os seus interesses, mas foi feita para você buscar a Deus e ter mais tempo com Deus. E às vezes, se você olhar nesse momento aqui, você vai ver que você está dando mais tempo a tantas coisas fúteis do que a Deus. Eu não estou aqui, gente, sendo um legalista, que você não pode assistir uma TV, não pode assistir uma série. Não é isso que eu estou tratando. É você dar o tempo devido a Deus. É você compreender a vontade do Senhor para a sua vida através da palavra de Deus. Porque você está vendo a situação que você está. Você está vendo o momento que você está vivendo e está de braços cruzados sem fazer absolutamente nada. Você tem que buscar o Senhor. É isso que está te impedindo. É isso que está te impedindo. Deus é aquele que nos fortifica. Deus é aquele que nos dá graça. Deus é aquele que nos ilumina. Bote isso na sua cabeça, por favor. E você precisa da força do Senhor. Você precisa que Deus te sustente. Você precisa disso. Você precisa de Deus. A sua mente precisa de Deus. E você está aí de braços cruzados, olhando a sua vida totalmente se perder por nada, por absolutamente nada. Que possamos ter as características e a evidência do cristianismo em nossa vida. Deus é conosco. Por isso que Ele nos exorta pela sua palavra, porque sabíamos que éramos fracos, pecadores e dependentes de Deus. E aqui é uma exortação. O que é que está impedindo você? O que é que te impede? O que é que sua mente está tão ficcionada, alicerçada, enraizada em coisas tão fúteis que tem acabado com você? Porque você está dando tanta ênfase a esses pensamentos, que esses pensamentos estão atrapalhando você no momento da oração, no momento da leitura, no momento da tua comunhão com os teus familiares. E isso não pode acontecer porque Deus nos chamou a uma perspectiva muito maior do que essa. Que é vivermos para Deus e vivermos para a sua glória. Eu coloquei aqui 2 pontos e no final aqui eu quero fazer uma pergunta, que foi um exemplo aqui de 2 textos bíblicos. Quero que você, por favor, se você estiver com sua Bíblia aí, abra, por favor, ou se não, só escuta o que eu vou dizer aqui a vocês, tá bom? Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo fala sobre isso também. Amém, gente? Paulo fala sobre isso. Veja só que interessante. Olha como como eu digo, todos os cristãos, eles tinham isso em mente, que eles precisavam do Senhor, e a mente deles precisavam de Deus. Olha que interessante, ó. Verso 2 de Romanos capítulo 12, verso 2, ó. E não vos amoldeis aos padrões desse mundo. Veja só, ele diz que nós não devemos se amoldar aos padrões desse mundo. Nós temos que entender, muitas das vezes, e colocar na balança o que é pecado e o que não é pecado. Quem vai dizer é a palavra de Deus. Não é A ou B ou C que vai dizer, isso é pecado, isso não é, vai fazer uma seleção. Quem vai dizer é a palavra de Deus. E aqueles não se amoldem aos esquemas desse mundo, aos padrões desse mundo. Mas sede, transformado pela renovação da vossa mente. Paulo pede para que esses cristãos não se amoldem, e para que esses cristãos não sejam amoldados aos padrões do mundo, eles sejam renovados todos os dias, que eles consigam renovar a mente deles. Porque se uma mente renovada, automaticamente você se amolda aos padrões do mundo. Porque quanto mais distante da palavra de Deus, mais perto dos padrões do mundo você estará. Daqui a pouco, se você não tiver uma certa observância, você estará totalmente parecido com o mundo. Falando como ele, andando como ele, se portando como ele.
E essa não é a essência do cristianismo. Fomos chamados para sermos diferentes. Aí olha que explicação tremenda. Mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha, veja só, que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Vocês observem que a renovação da mente só acontece por meio da palavra de Deus. Então é por isso que muitas das vezes eu sempre digo, comece o dia com o Senhor. Comece o dia orando, abre ali os olhos ali na cama, ora ali naquele momento, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, mas ora, agradece pelo dia. Dá graças a Deus porque estás respirando, porque teu filho está com saúde, o que você tem para comer em sua casa. Agradece a Deus por isso. Então, Paulo e Pedro têm a mesma perspectiva. De que se a mente não estiver renovada, nós vamos se amoldar aos padrões ou aos esquemas desse mundo. E essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque quanto mais longe da palavra, vou repetir novamente, mais perto dos padrões do mundo você vai estar. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Toda vez que você tem comunhão com a palavra de Deus, ela sabe a intenção que você está no seu coração. Ela sabe aquilo que você está querendo fazer. E automaticamente ela vai te corrigir. Porque ela sabe o quão mal nós somos. O quão perverso nós somos. Porque o nosso coração está voltado ao pecado. Está voltado à impureza, à falta de moralidade. E o nosso coração, se ele não estiver cheio da palavra, ele nos engana. Que a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim, que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Ele é perverso, quem o conhecerá? Aí no verso 10 ele diz, Deus conhece o nosso coração, ele que esquadrinha a intenção que é no nosso coração. Busca o Senhor para que você possa entender a intenção que há no seu coração. É um desejo que você tem que ter no seu coração. Não é puxando pela orelha, não é dando bronca, mas isso tem que estar no teu coração. Buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, para que assim possais achar o Senhor na sua plenitude. Eu vou abrir agora em outro texto também que o apóstolo Paulo fala, que é em Filipenses capítulo 4, verso 8. Veja só que interessante. Isso aqui, pessoal, é conselho de Deus para a nossa vida. O entendimento nosso ela tem que estar cheio de Deus. Cheio da presença de Deus. Nós não podemos estar ligados aos fatores mundanos ou permitir que situações entrem em nossa vida a tal ponto que nos atrapalhem em buscar a Deus. Amém? Então veja só que uma das características que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó. Quanto mais, irmãos, veja só, ele está tratando para irmãos, para crente. Ele está trazendo a mente de que os crentes têm que ter na mente tais coisas. E que tais coisas são essas? Vamos ver aqui nesse texto aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, veja só, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, vocês pensem. Tem algumas versões que eu gosto de dizer assim, com isso ocupai as vossas mentes. Veja só, a nossa mente, ou a mente cristã, ela tem que estar nesse contexto, nesse padrão que é falado aqui em Filipenses 4:8. Por quê? Esse é um padrão cristão. Essa é uma essência cristã que deve estar evidenciada em nossa vida. Nós temos que ser pessoas, pessoal, entenda só algo. Nós temos que ser pessoas que temos que ser seletivas com o nosso pensamento. Temos que entender qual é a intenção desse pensamento na nossa mente. O bem que ele está fazendo ou o mal que ele está fazendo na nossa mente. Nós não podemos ocupar maus pensamentos em nossa mente. Vontades, pessoal, de fazer coisas ruins, perversas, vêm por causa da nossa natureza. Porque somos maus por natureza. O que nos sustenta é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Então, quando esses pensamentos malignos, perversos, vêm em sua mente, que você não está isento disso, tira ele dali rapidamente. Se enche da palavra para quando esses maus pensamentos vierem, você automaticamente retirar aquilo da sua mente e não deixar com que aquilo se enraize no seu coração. Porque a essência do cristão é essa. E o interesse do cristão é esse.
em aprender mais do Senhor e se ocupar as mentes com as coisas que Deus quer que nós se ocupemos. Teve um homem chamado John MacArthur e foram fazer uma pergunta a ele e disseram: você já se sentiu fraco? E ele disse algo que me chamou a atenção. Que ele disse assim: eu não tenho tempo para estar fraco. Aquilo ali me chocou porque é um homem que se envolve com a obra, é um homem que está se dedicando cada vez mais em estudar a palavra, em ser um bom teólogo. Ele disse: eu não tenho tempo para estar fraco, eu não tenho tempo para estar desanimado. Veja só, ele se ocupa tanto com as coisas de Deus que ele não tem tempo para tais coisas. E às vezes é isso que falta em nossas vidas. Nós estamos ocupados com tantas coisas que nos desmotivam e estamos se esquecendo de se ocupar para Deus. De se ocupar em Deus, de termos coisas de fazer no reino, para que isso nunca afete nossas vidas. Ah, pastor, isso nunca vai chegar? Pode chegar sim na sua vida, que você é humano, você é pecador. Você não está isento disso, mas o fator aqui principal que o texto está querendo dizer é que você é cristão e você tem que se voltar a sua mente para Deus e não para as circunstâncias, não para o momento e não para a sua fraqueza. Tem que se voltar para Deus. A Bíblia diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:10 fala sobre isso. O mais incrível é que o texto diz que as fraquezas que temos nos leva para Deus e não para longe de Deus. Então toda vez que você está dizendo que está fraco e quer pecar, você é o culpado. O mal da história é você e não o Senhor. Porque a Bíblia diz que as nossas fraquezas nos levam para Deus. Então quando você está fraco, automaticamente você busca Deus. E por que nós não queremos buscar Deus? Porque nunca foi o nosso interesse Deus. O nosso interesse é qualquer outra coisa, menos Deus. Qual é o ponto-chave de tudo isso aqui? É que nada traga empecilho em nossa vida. Que nada venha tirar o foco de nossas vidas, que é buscar o Senhor e aprendermos mais de Deus. Somos filhos de Deus. Fomos chamados para vivermos para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo, vivo para o Filho de Deus. Temos que viver para Deus, que fomos chamados para viver para a sua glória, para a sua satisfação. A nossa alegria é o Senhor. A nossa mente tem que estar humilhada diante da presença do Senhor, porque dependemos dEle. Dependemos dEle sempre. Porque Ele é o único que acreditou em nós. Ele é o único que nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vemos aqui um exemplo, né? 2, que foi Romanos 12:2, e Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos voltar lá novamente para Pedro, para que nós possamos dar continuidade, tá? A série de exposição, que diz assim. Tem algumas versões que diz assim, tende autocontrole. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole. Tem algumas versões que dizem sede sóbrios, tá? Então vamos ver aqui o que é que Pedro quer falar com esse tende autocontrole ou sede sóbrio. Pedro pede para que a mente dos seus leitores sejam lúcidas. A mente deve estar livre de precipitações e confusões. A mente deve permanecer alerta sem preocupação ou distração com nada. Como é que você vai ter autocontrole para tomar uma decisão? Como você vai ter autocontrole ou estar sóbrio diante de qualquer situação, momento difícil da sua vida, se a sua mente está contaminada, está embriagada com as situações exteriores que o mundo ofereceu, ou que as pessoas ofereceram, ou que você próprio criou na sua mente? Esse sede sóbrio é uma pessoa que está totalmente embriagada. No texto original, esse texto está ligado aqui, essa parte de sede sóbrio está ligado a uma pessoa que ele trata de um exemplo, tá? De uma pessoa que estava embriagada ou recheada de drogas.
Então, nesse momento aqui que eles têm de autocontrole seres sóbrios, ele está tratando que essas coisas contaminam a nossa mente, nos deixam embriagado, a tal ponto que nós não sabemos nem o que fazer, nem o que decidir, nem como agir, porque esses pensamentos empatam nossas vidas, empata de tomarmos uma decisão certa, empata, nos deixa com medo, nos deixa perplexo. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para termos autocontrole e termos confiança. Porque o exemplo do autocontrole e do ser sóbrio é a confiança em Deus. Quando você confia em Deus, você tem autocontrole dentro das situações. Você tem sabedoria para resolver as situações e dar uma resposta a cada situação. Porque você vai estar cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e você vai dar uma resposta a qualquer situação, porque você está debaixo da graça de Deus, e o autocontrole tomou conta da sua vida. Mas esse autocontrole não vem de você, vem de Deus, é Deus que te dá graça, porque quando eu busco a Deus, automaticamente eu tenho autocontrole diante das situações. Eu não me deixo ficar embriagado diante das situações. Tem pessoas que eu acho interessante, sabe, gente? Que eu sempre brinco com essa perspectiva, que é: elas tomam decisões sem orar, sem passar um tempo lendo a palavra, sem perguntar às pessoas sábias que tenham conselhos bons para dar. E elas tomam decisões assim. Cristo Jesus, quando ele ia tomar qualquer decisão, gente, pode ler Mateus, Marcos, Lucas, lê os Evangelhos de João, lê lá. Você vai ver que ele antes orava. Ele antes buscava a Deus para tomar qualquer decisão. Constantemente você vai ver, e Cristo estava orando toda a madrugada, e para escolher os discípulos, Jesus passou toda a madrugada orando. Eu sempre digo, uma pessoa que tem essa ação, eu digo sempre a essas pessoas: eis uma pessoa mais forte que Jesus. Que o próprio Cristo, ele orava diante das situações. Ele se humilhava diante de Deus. E você não quer? Você quer agir da sua forma? Você quer agir do seu jeito? Você não pede sabedoria ao Senhor? Você não pede direção a Deus e quer agir da sua própria forma? Aí você vê que o nível da sua espiritualidade está lá embaixo, está no chinelo, está no lixo. Porque você é incapaz de buscar a Deus como ele deve ser buscado. Aí você age de uma forma totalmente carnal. Deus é que nos dá a direção. Não é você achar que vai dar certo. Não é você achar que deve ser assim ou é assim. E não é assim. Hoje a nossa vontade, nosso desejo e nossa vida é de Deus. Nós temos que buscar o interesse de Deus, o interesse que Deus ofereceu pela sua palavra aos seus discípulos, que somos nós. Tenha autocontrole dentro das situações, mas para você ter autocontrole, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Porque quando nós temos esse enchimento da palavra, automaticamente a sabedoria brota em nosso coração. Deus é Senhor de nossas vidas. Não é nós que somos senhores da vida dele, ou nós que vamos ditar como as coisas vão andar. Quem vai dizer é o soberano. É o Deus Todo-Poderoso que tem o controle da história em suas mãos. Autocontrole é tudo na vida de um cristão. Nós temos que buscar isso no Senhor. Isso chama-se crescimento espiritual. Eis um exemplo de uma pessoa que não está crescendo espiritualmente. É quando você vê ela dentro das situações totalmente desesperadas. E parece que elas esquecem que Deus está no controle de tudo. E que dependemos de Deus para tudo. Ele é nosso Senhor. E temos que se humilhar dentro da presença dele. Eu coloquei outro ponto aqui, que foi: não deixe nada de distrair você, se mantenha sóbrio. Não deixe nada distrair você. Não deixe pessoas com maus conselhos distrair você. Não seja contaminado pelas coisas que as pessoas falam a você. Não permita isso. Não permita. Não se mete em fofoca alheia. Não faz isso. Não mistura as coisas. Por favor, não faz isso. Essa não é a essência do cristão. Essa não é a essência do verdadeiro evangelho em nossas vidas. Não é. Não deixa nada distrair você. E esse momento que o texto fala sobre distrair
e esse ponto que eu coloquei sobre distração, é porque muitas das vezes uma fofoca, uma fala, uma situação mal contada, uma falta de transparência distrai você. E não permite que nada distraia você, não permite que nada tire o seu foco. Mantenha-se sóbrio. Essas coisas, quando acontecem de forma exterior, sem estar ligado em Deus, sempre é para nos ludibriar, é para nos enganar, para nos tirarmos o alvo. Nós temos que permanecermos os nossos pés firmes na certeza que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Sua vontade sempre prevalece e Ele irá buscar a sua igreja. E se nós morrermos, estaremos com Ele na eternidade. Esse é o ponto crucial. Coloquei outro ponto aqui, tá, gente? Outro ponto. Que é tendo autocontrole nesse mesmo contexto ainda. Não deixe as situações ou frustrações desanimarem você ou embriagar vocês. Preste atenção. Muitas das vezes as situações... Olha, preste atenção, eu quero que você entenda muito bem isso aqui. Eu quero explicar para que você entenda algo. Tem situações que entramos na nossa vida que foi você que escolheu. Não foi ninguém que pôs, não foi você que escolheu. E toda ação tem uma reação, todos nós sabemos disso. Se você age de uma forma, de uma situação totalmente que você próprio montou, ou que você entrou, é culpa sua muitas vezes. E muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, eu estou passando por tal situação. Quando você senta para conversar com essas pessoas, você começa a compreender que foi elas que entraram nesse contexto. Foi elas que buscaram escolhas totalmente erradas e carnais. Agindo totalmente pelas suas próprias vontades e pensamentos. Porque esse é o nosso defeito. É olhar para a situação num panorama e julgar por nós mesmos. O erro está aí. A queda já se iniciou daí. Porque quando você olha para... Eita, é assim. Vai dar certo e é assim. A queda já se iniciou daí, porque é onde Deus está nesse momento. Se for da vontade de Deus, se tudo ocorrer de forma correta, eu farei tal coisa. É assim que temos que ser feito. É esse tempo que temos que buscar. É esse prazer de termos um relacionamento tão profundo com Deus que quando chegarmos numa situação assim, você não vai sentir dor, pressa ou agonia por passar logo por qualquer situação ou resolver escolher qualquer coisa, porque a sabedoria do Senhor será a base do nosso entendimento. Outro ponto, as frustrações. Não deixe com que as frustrações desanimem você. Tudo essas coisas, ó, situações e frustrações, isso é uma forma de embriagar você, de desanimar você. Veja só, a frustração, o desânimo, por que é frustração? Quando você se frustra com algo, quando você depositou confiança, você jogou todas as suas cartas ali, né, naquela pessoa, na situação, sei lá, ou qualquer outra coisa. Então entra-se agora o fator desânimo. Veja só, se você tem sonhos, objetivos, não é errado você ter sonhos ou ter objetivos, não é. Mas esse sonho e esse objetivo não pode se tornar primeiro em nossas vidas ou prioridade. Como assim, pastor? Vou explicar a você algo muito interessante. Se você tem um sonho, tá, de ser qualquer outra coisa, mas se você não conseguir realizar esse sonho, você não se frustra porque entendeu que aquilo ali não foi a vontade do Senhor para a sua vida. E Deus tem coisas muito maiores muitas vezes para a nossa vida. E às vezes nós se limitamos apenas àquilo ali. Então você começa a se frustrar porque você depositou toda esperança naquilo ali, no qual você deveria depositar sua esperança em Deus e não nas situações. Ah, pastor, eu quero ter um bom salário. Estude, mas se você não tiver um bom salário, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o centro de nossas vidas. Ah, pastor, eu queria ter um sonho de ter tal coisa. Que Deus possa ser também o centro das suas vidas. Se você não conseguir realizar seu sonho, Deus continua sendo Deus e centro das nossas vidas. Entende como realmente esse paradigma, muitas das vezes, está tão entranhado em nós, que às vezes nós colocamos como prioridade tantas coisas e não Deus? Veja só como, eu vou dar só um exemplo, você vai ver como isso é uma verdade bem absoluta. Você conhece Bíblia? Você conhece a Bíblia? Quanto livro a Bíblia tem? Você já estudou a palavra de Deus? Você já se dedicou à palavra de Deus?
Você já começa a tirar por aí que muitas das vezes nós somos indagados por tais perguntas e às vezes nós se colocamos nessas situações, nessas frustrações porque não conhecemos muitas vezes nada de Deus. Então Deus nos chama para essa característica. Não deixe com que essas coisas embriaguem você. Busque a Deus, conheça a Deus, tenha intimidade com Deus. Deus te chamou para isso. Outro ponto desse tendo autocontrole é que Deus está no controle de toda situação, ou quaisquer situação. Deus está no controle. Amém? Deus é que nos sustenta. Outro ponto aqui, que é esse que é muito bem interessante, ó, nós já tratamos do ponto, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação. O outro ponto foi tendo autocontrole. E agora são um dos pontos bem interessantes aqui que finaliza o versículo 13, que é, ó, esta é a graça que será dada. Mais uma vez, ó, esperais inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Olha que ponto interessante agora que Pedro já mudou, né, a voz, dizendo que é o seguinte: esperar inteiramente na graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Agora Pedro liga uma situação escatológica, ligando-se que as pessoas esperassem pela salvação final, que é em Cristo, que foi na revelação de Cristo que isso foi oferecido. Agora eu vou falar de algo já escatológico, tá, gente? Então eu quero tratar aqui de uns pontos bem essenciais para que vocês compreendam que para você esperar na graça que foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, você tem que estar com a mente totalmente pronta para você confiar nisso, porque como é que você vai confiar na salvação? Como é que tu vai confiar na vida eterna? Como é que tu vai confiar na volta de Cristo para buscar os eleitos, a sua igreja? Como é que você vai confiar tudo isso se tua mente não está totalmente voltada para Deus? Como é que você vai confiar nisso? Se você não está sóbrio diante das situações. Você não tem entendimento sobre Deus. Me diga. Você começa a compreender que o cristianismo não é apenas aquele que você está vendo. Vai muito mais profundo ser um cristão. Vai muito mais profundo, porque nós temos que ter responsabilidade com nossa vida, nosso corpo e com nossa mente. É mente e corpo ligado na vida cristã, não é apenas a mente ou apenas o corpo. A mente tem que estar ligada com o corpo ligado à mente, porque o Espírito de Deus, ele afeta a nossa mente, a nossa consciência e a nossa vida também. Um dos pontos que eu quero tratar aqui, ó, esperar inteiramente na graça que vos é oferecido na revelação de Jesus Cristo, é Pedro envia palavras de encorajamento ao seu leitor. Veja só, diante do contexto de que ele exorta aquelas pessoas a terem um entendimento, isso também é uma palavra de confiança. Olha, se vocês tiverem confiança nessas palavras, eu quero dizer a vocês, essas palavras de Jesus estão de pé. Então Pedro exorta essas pessoas e encoraja essas pessoas a confiarem na eternidade e na salvação do Senhor Jesus Cristo, mostrando que essas pessoas não morreram em vão, que essas pessoas não estão morrendo em vão, e que Jesus também não morreu em vão. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E eles não estão só, eles não estavam perdidos. E a mesma coisa também é eu e você. A vida que vivemos para Deus não está perdida. Deus irá de fato nos honrar naquele grande dia, nos salvando, trazendo para si dizer bendito, entrar para o descanso eterno. Iremos entrar no descanso eterno. Por isso que eu digo, vale a pena viver para Deus. Vale a pena se humilhar na presença de Deus. Vale a pena aprender sobre Deus. Vale a pena se lançar em Deus. Essa é a maior essência do cristianismo. É se humilhar diante da presença de Deus. Aí, olha que interessante, que foi o segundo ponto que eu coloquei aqui nessa perspectiva, que esperai inteiramente. Tipo, esperai, tá, gente? Ele está aqui, é um imperativo, ele está afirmando que aquelas pessoas tinham que esperar, elas tinham que ter paciência. E se a mente delas estivesse tão cheia de coisas, tão cheia de situações, elas não teriam paciência de esperar sobre essa graça, essa promessa, porque estaria tão cheio de coisas, tão cheio de situações, tão cheio de mundanismo, que elas não conseguiriam esperar por essa salvação e por essa promessa. Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que nós alimentamos nossa mente. Temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado com aquilo que lemos, com aquilo que as pessoas nos falam para nós. Porque às vezes nós estamos com toda a ênfase comendo alimento de demônio, gente. Estamos muitas vezes em meio de coisas que é demônio que está falando.
É pessoas que totalmente não conhecem a Deus que estão falando. O segundo ponto é, Pedro sabe que ao passarem pela perseguição e dificuldade, suas esperanças estão cada vez mais fracas. Pedro sabia que essas perseguições que estavam acontecendo naquele tempo, estava deixando os cristãos de fato, gente, sem acreditar nessa promessa. Sem crer nessa perspectiva da herança vindoura. Eles estavam passando por dificuldades, momentos difíceis, escassez totalmente grande. E a única coisa que Pedro tinha em mãos, o que Pedro tinha apenas era a palavra de encorajamento, de tratar sobre a salvação, daquele grande dia que Cristo viria novamente, e não era em vão aquilo que eles estavam passando. Então Pedro sabia que eles estavam ficando com uma consciência fraca, porque diante da perseguição, da afronta, e aí tinha-se ali judeus, tinham-se gentios, olhando para um contexto tipo, abrir mão disso, deixar isso, deixar aquilo para viver assim. Imagine se essa é a pergunta, muitas vezes, que muitos cristãos fazem. Mas fazem sem entendimento, infelizmente. Porque você abre mão da sua vida, da sua vontade, do seu ego, do seu prazer. Mas foi para Deus. Para aquele que te salvou, para aquele que te resgatou e que te deu a vida na cruz de Calvário. Foi para isso que você abriu mão. Você não abriu mão por nada, não. Ou por qualquer outra coisa, você abriu mão para Deus. Essa é a melhor coisa, porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Ele vai levar você até o fim da sua caminhada. Por isso que nossa confiança está em Deus, e nossa alegria está em Deus. Porque é Ele que vai nos levar até o fim. E outro ponto, né, que eu coloquei aqui é, esta graça que será dada, mais uma vez, a palavra graça é equivalente a dois termos, tá, gente? Aqui, essa palavrinha graça, como nós vemos aqui no texto, diz assim, esperar inteiramente na graça. Então, a palavra graça, todos nós sabemos que é o que? Favor e merecido. A palavra graça significa favor e merecido. É algo que você não merece. Então, Deus usou de graça conosco. Deus usou de uma forma que nós não merecíamos. Ele foi e usou conosco. Então, graça quer dizer favor e merecido. Então, graça aqui está ligada a dois termos, que são dois termos que também nós não merecemos, que foi a salvação. Eu e você, nós não merecemos a salvação. Merecíamos o inferno, merecíamos sermos julgados por Deus e que Deus poderia, sim, de fato, derramar sua ira sobre nossas vidas. Deus deveria fazer isso, mas pela sua graça, pelo seu favor merecido, Ele não fez isso. Então, o primeiro termo nós não temos direito de jeito nenhum. E o segundo ponto é a herança, que aqui está ligado à herança, que eu gosto de falar muito, a herança escatológica, que é a herança do fim, né? Que é a herança da nossa vida eterna com Jesus Cristo. Então a salvação e a herança não temos. A salvação só temos por causa da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. E a herança nós só temos porque Jesus Cristo nos deu o direito dessa herança. E hoje somos filhos de Deus. Somos adotados por adoção. Somos filhos de Deus. Então, nessa essência aqui, que você começa a olhar para o texto e vê que Pedro esperais inteiramente nessa graça, esperai na salvação e na herança eterna. Esperem por isso. Isso vai acontecer. Vocês estão vivendo dessa forma para aliviar mais todo esse contexto e toda essa situação que vocês estão sendo afligidos. Apeguem-se a Deus. É só Deus que pode sustentar vocês. Vocês pode prestar atenção na nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida envolve nossa mente. Se a nossa mente ela não estiver totalmente voltada para Deus, voltada para a palavra de Deus, tudo afeta as nossas vidas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para vivermos para Ele e termos mais dele. Foi isso que Ele nos chamou. Aí eu coloquei aqui um ponto essencial que nós vamos ler esse texto agora, tá? Que é o seguinte, os crentes devem concentrar-se sua atenção na salvação. Então esse é o ponto que Pedro está dizendo, que nada distrai vocês, não deixem com que nada ludibrie vocês ou embregar em vocês, deixe vocês de forma louco, né? Às vezes quando você toma uma certa bebida, pode prestar atenção, as pessoas quando elas bebem ficam embriagadas. Elas nem sabem por onde andam muitas vezes, porque estão embriagadas, sabem nem o que fala. Não tem perspectiva alguma. Então ele está dizendo assim, que vocês não fiquem embriagados com as situações. Sejam sóbrios, tenham controle e tenham atenção na salvação. O alvo de vocês é vocês atentarem para a salvação. Amém?
Pessoal, infelizmente, quer dizer a vocês, tá, pessoal, quando tudo retornarem, conto com vocês para fazer uma visita lá na congregação Igreja Cristã de Bereia, fica aqui na Monte Castelo, Rua Desembargador Manuel Felício Pinto, tá, gente? Perto da prefeitura, do gabinete do prefeito. Podem ir lá pro Facebook, tá bom? Conto com vocês. Muita gente que está nos chamando. Pode voltar pra cá pro Insta, tá? Vou fazer outra live. Fazer 2 lives no caso. Amém? Quem tá no Face pode ficar no Face, mas quem estiver no Insta pode ficar. Então vamos esperar vocês para nós darmos continuidade. Ó, pessoal do Facebook, quem tava lá no Insta, pode voltar lá, tá? Que a live acabou, eu já se iniciei outra. Também pode voltar lá pro Instagram, tá bom? Pode voltar lá pro Insta pra gente dar continuidade. Amém? Nós estamos aqui no ponto esperar inteiramente na graça, né? Que nos é oferecido na revelação de Jesus Cristo. Pode voltar lá no Insta lá. Quem tiver aí pode voltar lá pro Insta, que eu tô lá online no Insta de novo, tá bom? E quem tiver aí no Facebook, quiser ficar no Face, fica à vontade. Amém? Fica à vontade. Vou esperar aqui só 1 minuto só. Certo? Para que as pessoas realmente voltem novamente. Porque sempre eu tô habituado a dizer, ó, tá acabando, corre lá pro Facebook. E agora eu voltei novamente aqui e vou fazendo outra live aí. Amém? Vou esperar só 1 minuto só. 30 segundos. Vamos lá dar continuidade também, gente. Eu tô no Insta e tô no Facebook de novo, tá, gente? Vamos lá. Então, um dos pontos, como nós falamos aqui, o próprio Pedro fala na perspectiva tanto da salvação, que é o que nós não merecemos, e também da herança, que é algo escatológico, está ligado à escatologia, ao fim dos tempos, né? O último momento que nós realmente estaremos aqui em terra. Então eu queria aqui falar de um aspecto aqui, até paulino também, né? O aspecto de Paulo, que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Preste atenção nesse texto aqui, que é um texto para mim fenomenal, onde a igreja estava passando por dificuldade, os falsos apóstolos, os falsos profetas estavam atacando a igreja, estavam assolando a igreja, e Paulo tinha uma palavra de confiança para aquelas pessoas, de ânimo. A mim, vão lá em 2 Coríntios capítulo 2, ou, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, tá? Veja só como algo interessante aqui do que o próprio Paulo fala. Veja só. Paulo vai falar aqui se contrapor às coisas terrenas e às coisas que são invisíveis, aquilo que nós não vemos. Então, essa é uma das formas que ele trouxe de conforto àqueles cristãos que estavam passando por dificuldade, por momentos difíceis. Por isso que eu digo, gente, toda vez que você for na palavra de Deus, olhar os escritos dos apóstolos, vocês vão ver que esses apóstolos, quando tinham de trazer uma mensagem de conforto para essas pessoas, não era uma mensagem querendo trazer riquezas, não era uma mensagem dizendo que tudo vai ficar bem. Eles sempre voltavam a mente daqueles cristãos para a eternidade, trazendo a confiança deles em Deus. Então, toda vez que nós formos trazer uma mensagem de conforto ou de consolo da igreja, tem que estar ligado à eternidade. Tem que estar ligado não em nós mesmos, não na nossa própria confiança, mas sim confiando em Deus, sabendo que Deus é aquele que nos sustenta,
Deus é aquele que vai nos levar até o fim e estaremos na eternidade com Ele. Amém? Veja só o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz assim, ó, portanto, ou melhor, por isso não desanimamos, preste atenção, por isso que não bate o desânimo em nossa vida, por isso que nós não ficamos desanimados, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, tipo, o nosso exterior esteja se desgastando, era isso que Paulo estava falando aqui, e está ligado também a duas perspectivas, gente, que era a perseguição, que de fato eles apanhavam bastante, que o corpo realmente ficava totalmente destruído, é tanto que o apóstolo Paulo ele é perseguido e é tido como morto, porque apanhou muito. E o outro ponto aqui, que é do nosso exterior, tipo, a forma natural do nosso corpo também se desgastar por causa da velhice. Ó, esteja se desgastando, esteja se acabando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. O nosso interior, dentro de nós, tem uma renovação. E é Deus que dá essa renovação. E o nosso papel, o nosso dever é buscarmos a Deus e Sua palavra. Orarmos, meditarmos na palavra de Deus e aprendermos de Deus. Para que o nosso interior seja plenamente renovado. E não apenas pela metade. Então, o nosso dever e a característica cristã de nossa vida, ela tem que estar embasada nisso. Nós não podemos desanimar porque algo exterior está se manifestando em nossa vida. Porque sabemos que o interior é o que vale. O interior é aquilo que nos dá força, que nos capacita. Não é que a minha força vem de dentro, a minha força vem do Senhor, gente. Então essa força que Deus nos dá lá dentro foi Deus que deu. Não foi porque veio uma força daqui que eu não sei de onde veio, não. Essa força que nos capacita a passarmos por dias difíceis, por dias complicados, quem dá é Deus. Não é você com o seu próprio esforço, não é você pela sua própria força, pelo seu próprio braço, que consegue passar por essas coisas. Quem te capacita é Deus. Aí, o verso 17, ó, do capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, ó, pois nossa tribulação leve e passageira, tem outras versões que é leve e momentânea. Então, leve e passageiro. O que quer dizer leve? Leve porque possamos, eu e você, podemos suportar essas tribulações. E passageira porque é por pouco tempo, nunca é na nossa vida algo eternamente. Tem pessoas que passam por situações e acham que vai continuar ali constantemente na vida delas. Vai passar, uma hora passa. Uma hora vai passar, mas a nossa confiança tem que estar depositada em Deus. Algo muito interessante que me chamou a atenção é que teve um grande teólogo e fizeram uma pergunta para ele e disseram assim, você ora por alguém por muito tempo? Ele faz muito tempo que eu oro por muitas pessoas. Mas, e se as pessoas não se converterem? Valeu a pena essa oração ou você não perdeu tempo? Ele fez, perder tempo em oração, jamais irei perder tempo. Mesmo se essas pessoas não se converterem. Se eu orei por essa pessoa 20 anos, 30 anos, eu tive 20 anos e 30 anos de comunhão com o Senhor. Nada é perdido. Nada é perdido. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Nada é em vão. Então, por isso que eu diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 22. Então, se amamos a Deus, tudo coopera. Tanto as coisas boas como também as coisas ruins, que aparentemente aos nossos olhos é ruim, mas às vezes não é. É bom, porque Deus quer nos moldar a imagem do seu Filho. Então, o verso 17 diz, pois nossa tribulação, que é leve e passageira, produz, olha pessoal, produz em nós. Quando essas coisas acontecem, ela nasce em algo em nós, produz algo em nós. Produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Veja só, não tem comparação com nada que passamos aqui, a glória eterna. Não tem nada que se compara. Nós olhamos para as situações e vai passar, nada se compara com a eternidade, nada se compara com aquilo que vamos ficar lá com Cristo. Veja só, Cristo é tão tremendo, Cristo é algo tão belo, é tão grande que não, sinceramente, não tem palavras para descrever a beleza de Cristo. Não tem, porque nós iremos passar a eternidade com Ele e nós vamos saber tudo sobre Ele.
Porque ele é eterno. E observe que o texto mostra-se que os cristãos que estavam sendo perseguidos estavam produzindo algo neles, que era uma esperança da glória vindoura. Que era algo incomparável. Vocês estão passando por isso, mas tem algo que é incomparável. Que homem nenhum consegue distinguir que é a eternidade. Veja só, essas eram as palavras de conforto. Essas eram as palavras de confiança que faziam com que a igreja era fortificada. E não faça isso, faça aquilo, modos, não, o único modo é a palavra de Deus e ponto final. Está aqui um mau exemplo. Aí, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Por exemplo, nós não estamos fixando o nosso olhar nas coisas visíveis, aquilo que nós estamos vendo. Esse é um papel seu como cristão. Não ficcionar os seus olhos nas coisas que você está vendo, porque o que você está vendo é passageiro, é ilusório. Vai passar, vai ficar aqui, ó. Mas fixamos os olhos naquelas que não se veem. O que é que nós não vemos? A eternidade. Nós não vemos a eternidade. Nós não estamos vendo a promessa da eternidade. Mas nós temos a certeza no nosso coração que iremos participar da eternidade com Jesus Cristo. Temos certeza. Pois as visíveis são temporárias e as visíveis estão passando. Ao passo que as que não se veem são eternas. Então aquilo que nós não vimos é eterno. Então essa mesma palavra Pedro traz aos cristãos daquele tempo. Essa era a confiança, trazendo que o esperar inteiramente na graça é isso aí. Não olhe para aquilo que é visível, olhe para aquilo que é eterno. Porque aquilo que é visível está se passando, mas o que vai se concretizar, aquilo que vai se cumprir é eterna. A Bíblia diz em Lucas 21:33, assim, o céu e terra passará, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus é eterna, os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa confiança. Vou voltar lá, tá? Para 1 Pedro, que nós possamos também aqui entender o aspecto aqui de Pedro. Que é isso aqui, ó. O verso 14 agora de Pedro diz assim, ó, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que vocês tinham em tempos passados na vossa ignorância. Veja só, eu quero aqui fatiar com você, mas eu gosto de fatiar os pontos. E agora Pedro começa a exortar essas pessoas a viverem agora em obediência. E aqui você vai ver o verso 14, 15, 16, vai trazer uma mesma ligação, tá, gente? Que é obediência e santidade. São duas coisas que muitas das vezes na nossa vida falta. Às vezes nós dizemos que obedecemos a Deus, mas quando chega numa certa oportunidade, nós sempre queremos fazer aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente acha. Porque o que é obedecer a Deus é olhar para os mandamentos de Deus, para as palavras de Deus e viver aquilo que Deus falou que devemos viver. Então nós não podemos montar para nós, gente, um Deus não. E está sempre dizendo, eu vou fazer isso porque eu acho que deve ser assim. Eu vou fazer isso. Não. Deus não pode ir só até ali na minha vida. Ele tem que estar completamente na minha vida. Eu só aceito Deus até aqui na minha vida. Daqui para lá eu não aceito Deus. Se ele for contra a minha vontade, eu não aceito Deus. Não é isso. Amém? Veja só, como filhos obedientes. Aí eu coloquei aqui só um ponto nesse termo aqui de filhos obedientes, porque nós somos filhos do mesmo pai. Então Pedro olha para aqueles irmãos e diz, como filhos obedientes, tipo, se você é filho, você tem que obedecer ao pai. Pedro, porém, usa a sequência de palavras filhos da desobediência para apresentar o conceito de santidade. Veja só, ele fala desse contexto de filhos, mas está ligado também a obedientes, como também pessoas que estão vivendo desobediência. Então ele se contrapôs. Se vocês que estão vivendo obediência, como filhos, vocês deveriam ser obedientes. Vocês deveriam obedecer também a Deus. Aí eu coloquei aqui agora o ponto central desse verso, que vai tratar sobre a obediência, o se mudar aos padrões do mundo, e também no versos 15 e 16 vai tratar sobre a santidade. Então, olha que algo interessante que me chamou a atenção aqui. Não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Veja só, tudo que nós fazíamos antigamente, no nosso passado, se prostituir, farrar, mentir, enganar, se corromper, fazer tudo aquilo que Deus odeia,
Nós fazíamos tudo aquilo porque nós éramos ignorantes, nós não sabíamos nada sobre Deus. Nós não sabíamos nada sobre Deus, então aquilo ali era o que nos restava, essa ignorância, não fazíamos mesmo, sem medo e sem temor de nada. Então, nesse versículo aqui, Pedro está tratando com os irmãos que se eles eram obedientes, e eles são obedientes, eles não podem se amoldar aos padrões que eles tinham lá atrás, porque os padrões que eles tinham lá atrás não é padrões cristãos. Não foi para isso que Cristo chamou essas pessoas, não foi. Amém? Aí veja só aqui que é algo interessante. Coloquei aqui, ó. Nesse versículo, é inconfundível a semelhança entre os escritos de Paulo e Pedro. Quem é que conhece as cartas de Pedro e conhece as cartas do apóstolo Paulo, vai compreender que, ó, se você leu Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, você vê que tem uma particularidade entre elas. Elas se enraizam entre elas e automaticamente elas se harmonizam. Aí você vê, um fala uma coisa, mas falam com verdades totalmente diferentes, mas falam mesmas coisas, mesmo significado. Eu coloquei, ó, apresentam-se sim uma mesma verdade usando palavras semelhantes. Olha que interessante nessa perspectiva de se amoldar, é isso aqui, veja só. Não vos amoldei os desejos que vocês tinham em tempos passados na vossa ignorância. Veja só. Eu queria que vocês tivessem em vossas Bíblias, abrissem Efésios capítulo 2, verso 1. Por favor. Esse é um texto, tá, gente? Esse é um texto que na doutrina da depravação total, ele é a base, tá? Ele é uma das bases também do ensinamento sobre a depravação total. Que o homem, ele nasce totalmente depravado. Mas isso agora não vem ao caso. Vamos tratar aqui do aspecto: não vos amoldei os desejos que vocês tinham em tempos passados na vossa ignorância. Veja só que isso era ignorância mesmo. Veja só Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, ele nos deu vida. Veja só, Paulo já se inicia aqui na casa, ele nos deu vida. Ele quem? Jesus nos deu vida. Porque quem pode dar vida a um morto é Jesus. Ninguém pode se tornar-se a vida sem assim o Criador disser viva. Você não tem força para isso. Hein? Ele nos deu vida, estando-vos vós mortos nos vossos pecados e delitos. Olha que interessante. Ó. Ele te deu a vida, estando você morto. A palavrinha aqui morto, muitas pessoas que congregam comigo sabem desse termo que eu falo constantemente. Quer dizer necros, né, que vem da palavra necrotério. A pessoa realmente está literalmente morta espiritualmente. Então só Deus dando vida que ela pode ressuscitar. Mas ela está morta por causa do pecado de Adão e dos delitos que ela comete por causa do pecado de Adão. Então ela está totalmente morta. Aí no verso 2, Paulo começa a mostrar os frutos dessa morte. O que essa morte produziu na vida das pessoas. Que é, ó, no quais andaste no passado. Tipo, vocês andaram em pecados e em delitos no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Verso 3, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos, e todos nós antes andávamos dessa mesma perspectiva, seguindo os desejos da carne. Olha só, nós quando estávamos mortos, nós gostávamos de fazer a vontade da nossa carne. O que nossa carne queria, o que nossa carne almejava, nós fazíamos. Porque tínhamos aquilo como prazer, mas nós fazíamos, gente, porque nós éramos desobedientes. A nossa natureza era de desobediência. Porque estávamos mortos. E um morto, ele automaticamente, morto no pecado, ele vai praticar o pecado, porque o pecado é o que domina ele. O Senhor da vida desse homem, dessa mulher, é o pecado. Amém, gente? Então diz assim, ó, fazendo a vontade da carne e da mente. Veja só, a mente também era pervertida. A mente também era mal naquele tempo e agora nós temos a mente de Cristo. Então nós não fazemos mais tais coisas, não andamos da carne, não fazemos as vontades da carne, porque a nossa mente agora é uma mente regenerada. É uma mente totalmente transformada, é uma mente voltada para Deus, em agradar a Deus na sua grande plenitude.
Olha que interessante, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Por exemplo, a ira de Deus estava sobre nossa vida. A ira de Deus estava sobre nossa vida. Deus era contra nós por causa do nosso pecado. Então a graça de Deus superabundou. A Bíblia diz que quando superabundou o pecado, também superabundou a graça. A graça de Deus superabundou sobre nossas vidas. Então Pedro trata nesse contexto também, que nesse versículo aqui são palavras inconfundíveis, são palavras idênticas às palavras de Paulo aqui, estão constantemente evidentes. Também nas cartas de Paulo, as palavras de Pedro também estão evidentes. Entenda algo, Pedro lia, gente, também as cartas paulinas. Se você ler a segunda carta de Pedro, lá no fim ele vai dizer que tem muitas coisas na carta do apóstolo Paulo que é muito difícil de compreender. Muito difícil de compreender. Eu coloquei aqui 4 pontos. O primeiro ponto foi esse, nós tratarmos aqui do aspecto, porque ele pede para que nós não andemos mais na ignorância que nós tínhamos antigamente. Que se nós estamos andando nessa mesma ignorância que nós tínhamos, que era praticando a vontade da carne na mente, Deus não afetou nossas vidas. Então por isso que você não pode mais agir por você mesmo. Você não pode agir pela sua própria vontade, você não pode agir de forma carnal, você não pode se portar como um ímpio, porque você já não é mais ímpio, você agora é cristão, você é luz, você é sal da terra, você é luz do mundo, você agora é diferente. Tudo que você fazia quando você não era cristão, você fazia por ignorância. Que ignorância é essa, pastor? É ignorância sobre Deus, porque você não conhecia nada sobre Deus. Se perguntasse sobre Deus, você diz, Deus é que criou o céu e a terra, mas você conhece o amor, graça, misericórdia, as doutrinas que há na palavra? Você não conhece. Então, esse ponto, pessoal, que a Bíblia nos oferece e nos exorta a não vivermos mais como antigamente, é porque Deus nos regenerou. Então, essa era a exortação, ó. Não vos amoldeis, não molde aos desejos que vocês têm. Tipo, não permita-se com que as coisas do passado voltem à sua vida novamente. Não deixe com que essas coisas aconteçam na sua vida. Não dê brecha para isso. Tá? Porque no passado vocês faziam isso por ignorância. Então, essas vidas que vivíamos fazíamos por ignorância. Amém? Segundo ponto, ó. O mundo tem seu estilo de vida pelo qual os cristãos se sentem atraídos. Infelizmente, se você não está buscando a Deus, se você não está buscando a palavra de Deus, você vai ser atraído e seduzido por essas vontades mundanas que aí tem. Você tem que ter cuidado. A Bíblia diz, eu gosto de dizer que são duplas aplicações, que é o que? Fugir de toda aparência do mal. Ali está falando sobre profecias, né? Foge de profecias erradas, de coisas que dizem que é de Deus e não é. Foge dessas coisas. Mas nós podemos pegar o texto e aplicar nesse contexto. Ó. Tudo que aparenta ser mal, foge. Se você está vendo que esse ambiente que você está não dá para você, foge dali, sai dali. Não fica ali, por favor. Isso aí é o que é evidência cristã. Você ter cuidado da sua vida. É orar a Deus por misericórdia, para você ter força. Você ter discernimento e graça para sair dessas situações que muitas vezes você está preso. Pede a Deus graça e misericórdia. Isso daí que está te atraindo e é pecado. Foge dessas coisas. Não permite que essas coisas atraiam você. Clama a Deus. Buscar-me-eis e me acharei quando vocês buscarem de todo o seu coração. Busca a Deus de todo o teu coração. Se humilha diante da presença de Deus. Pede força a Deus e Ele vai te sustentar. O terceiro ponto é: os autores do Novo Testamento, em suas epístolas, advertem repetidamente os cristãos a rejeitarem os costumes do mundo e a viverem em obediência à palavra de Deus. Se você lê os evangelhos, você lê Atos, você vai ver as cartas de Paulo, as cartas gerais, Apocalipse, você vai ver algo muito interessante. Você vai ver que sempre essas pessoas aqui, ela exortava os cristãos a não viverem como nos padrões mundanos, mas sim nos padrões de Deus, nos padrões divinos. Então essa característica aí são características da evidência cristã também. Dizem, olha, não se... Você vai ver constantemente isso nas epístolas. Isso é constante nas epístolas de Pedro, de Paulo, de Tiago, de todo mundo. Você vai ver que essas pessoas sempre exortavam de forma repetida
os cristãos a rejeitar o costume do mundo, a não quererem praticar obras da carne que o mundo oferecia. E outro ponto, que é o quarto ponto, que é o seguinte, ó. Pedro, assim, ele ordena que parem de ceder aos desejos pecaminosos e que, ao invés disso, entreguem a vida a Deus em obediência e santidade. Veja só como isso é muito interessante. Ó. Quero que você abram, por favor, agora em Efésios capítulo 4, versículo 17. Ó. E diz assim, ó. Mais uma vez, você vai ver aqui um exemplo na epístola aos Efésios, que o apóstolo Paulo adverte aos cristãos a viverem em santidade e se contrapor aos costumes mundanos. Veja só, portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão. Ó. Veja só, entregaram-se à devassidão, cometendo com toda a sua força todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Observe-se só que Paulo exorta aquelas pessoas a não viverem como os gentios viviam, como os mundanos viviam. Porque se eles vivem nesse contexto de pecado, eles não conheceram Cristo. Você vê que essa é uma exortação de Paulo à igreja de Éfeso, como também Pedro exorta essas pessoas. Se vocês vivem nesse contexto de vida, vocês não conheceram a Deus. Não conheceram Cristo, porque Cristo não ensinou isso a vocês. Cristo ensinou vocês a andarem em obediência, em humilhação, em desejo de viver para Deus. É para isso que Deus te chamou. Verso 21. Se é que de fato ouviste, nele fosse instruído, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir, veja só, vos despir do velho homem, do vosso procedimento antigo, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Tipo, o antigo homem que nós vivíamos, que era esse homem da ignorância, que era um homem que vivia sem Deus, era um homem ignorante, era um homem que desejava mal, que esses maus pensamentos, ele enganava esse próprio homem, que é o quê? Um homem anterior nosso, o nosso velho homem. E a vossa mente no espírito, ó, veja só, e a vós renovais no espírito da vossa mente. Aí o verso 24 enfatiza-se agora a transformação do homem que Deus dá. Ó. E vos revestido do novo homem, criado segundo Deus. Esse novo homem que agora está em nossa vida, quem criou, quem formou foi Deus. Veio de Deus esse novo homem. Que se reveste ó, da verdadeira justiça e santidade. Então a característica e a evidência de um cristão hoje estará na verdadeira justiça e na verdadeira santidade de Deus. Então esse é um dos pontos que Pedro toca e Paulo também toca também nesse assunto. Amém, gente? Então que possamos aprender essa essência do cristianismo e nós não possamos se moldar a tais coisas. Pode prestar atenção que uma coisa vai levando a outra. Pedro já se inicia trazendo a essas pessoas que a mente deles estejam preparadas, que não deixem com que nada atrapalhe a mente deles, que eles sejam sóbrios, que em nenhum momento a situação a vida deles ludibriasse eles, a tal ponto que eles perdessem a esperança e a expectativa na salvação e na herança. E quando essas coisas faltam, esses conjuntos, automaticamente o se moldar aos padrões do mundo se torna-se evidente. Torna-se o quê? Claro, então temos que ter cuidado com aquilo que vemos, ouvimos, praticamos e até onde estamos, porque somos cristãos. Agora um dos pontos, vou voltar lá, tá pessoal? Para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Agora vamos aqui ao verso 15 e 16, tá? Para que nós possamos encerrar o nosso culto. Vamos expor aqui esse ponto que é bem crucial, tá? Porque vai envolver algo que nossa carne não gosta, que é a santidade. Nossa carne ela não gosta da santidade. Ela não gosta desse aspecto de santidade. Porque muitas das vezes nós damos tanta ênfase, nós damos tanta tempo às coisas terrenas, materiais, ou da nossa carne, que quando se fala de santidade, a gente muitas vezes se sente desconfortável. E eu até entendo que vocês se sentem desconfortável.
porque nos cobra, nos chama a responsabilidade. E responsabilidade é aquilo que muitas das vezes nós gostamos de fugir. E Deus não quer que fujamos da responsabilidade. Deus quer que enfrentemos ela e assumamos a responsabilidade de sermos discípulos de Cristo. Porque temos que viver para Deus. Deus nos chamou para vivermos para Ele. Mas, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vejamos aqui o primeiro ponto que eu vou fatiar aqui logo de início, é só o versículo 15. Vou explicar ele totalmente completo. Veja só, mas sede vós também santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Vejamos só aqui dois pontos que são essenciais. O procedimento nosso, e temos que agir com um procedimento do qual aquele que nos chamou. Aí a pergunta que muitas vezes eu faço quando eu leio esse versículo para mim mesmo é: a minha procedência está de identidade, está de evidência com aquele que me chamou? Eu tenho dado resposta da forma como Cristo deu? Eu tenho agido da forma como Cristo deu as suas respostas, como Cristo procedeu? Será que nós estamos fazendo essas perguntas para nossas vidas? Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim começando aquele que vos chamou. Um dos primeiros pontos aqui que eu quero tratar do verso 15 é: tudo que fazemos tem que ter santidade. Tudo que fazemos, seja no nosso pensamento, no nosso agir, tem que ter santidade. Tem que ter essa evidência em nossa vida. Seja uma conversa que estamos conversando, tem que haver santidade, uma conversa santa, uma conversa que agrada a Deus. Se é um olhar santo. Se é um falar santo. Se é um agir, uma ação, tem que ser uma ação santa. Porque a nossa procedência hoje é outra. A nossa característica agora é outra característica. Não é essa característica que nós estamos acostumados a ver no mundo. Agir de forma carnal, agir de forma que venha desagradar a Deus, não é nossa natureza hoje, nesse momento. Então, a santidade agora é nosso estilo de vida. Você não pode adotar agora um estilo de vida que tenha os padrões carnais. Você não pode agir por você mesmo, você não pode agir na sua própria índole ou na sua própria perspectiva, que você acha que é certo, que está correto. Eu vou fazer isso porque eu acho que não é pecado. A Bíblia diz o que é pecado, a Bíblia fala o que não é pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. E Deus nos chama para sermos santos. O segundo ponto aqui que é bem interessante, tá, gente? Que Deus é santo. É isso que temos que compreender. Que Deus é santo. Esse atributo Deus compartilha conosco. É um atributo comunicável. Deus é santo e nós também podemos ser santos. Mas entenda algo que é muito interessante. A sua santidade não é idêntica com a de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque santo, só quem é santo plenamente é Deus. Mas essa santidade te faz você perdoar, amar, você não pecar constantemente. Essa santidade te faz com que você ame ao Senhor, que você tema a Ele. Então essa santidade foi compartilhada com esse intuito. Sabemos que santo como Deus não há. Esse aspecto Deus nos chama para se separarmos dos padrões mundanos e bem para. Então a palavra santo quer dizer gente separado. Então muitas das vezes no aspecto santo, se você ler as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, você vê aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Galácia, em Tessalônica, os santos da dispersação, você vai ver que eles tratam como santos, tipo separados. Santo quer dizer separado do mundo, chamado de Deus para ele, mas para viver para ele, não viver mais para o mundo ou para si mesmo. Então por isso que a palavra santo quer dizer separado. Amém? E o último ponto do versículo 15 é: esse atributo é um atributo mais importante. Você prestar atenção na Bíblia, se você ler de Gênesis, tá? Apocalipse, você vai ver esse atributo explodir assim, dizer que Deus é santo, Deus chama o povo para ser santo, faça isso porque eu sou santo, sacrifice isso e aquilo porque eu sou santo. Você vai ver muito desse aspecto no livro de Levítico. Naqueles momentos dos sacrifícios, separa isso, separa aquilo. Se você teve doença disso, daquilo, pega um pombinho, um touro, algo do tipo, me sacrifico porque faz essa oferta para mim, porque eu, Senhor, sou santo,
eu que te tirei do Egito, porque eu sou santo. Você vai ver que esse atributo é o mais evidente nas Escrituras. Amém, gente? Aí, por que Deus é santo? Eu coloquei, Deus é separado de todo mal. Por isso que ele é santo. Então não há maldade em Deus, tá, gente? Deus não é mal. Então não há maldade. Por isso que Deus é santo. Porque Deus é separado de todo mal. Não tem essência de maldade em Deus, não é? Tanto que Salmos, capítulo 5, verso 4, diz que de nenhum mal vem do Senhor. Então essa é a essência do nosso Deus que serve. Deus não é mal. Deus é santo. Ele está isento de toda maldade. Ele é completamente santo. E o outro ponto aqui é o versículo 16, que é idêntico ao 15, tá? É só a continuidade do versículo 15, que é: pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Se você prestar atenção, toda vez que você for ler, principalmente você vai ver muito nos evangelhos, em Atos. Como está escrito, como está escrito. Então essas citações de como está escrito são citações da antiga aliança. Eles estão trazendo confirmações de algo da antiga aliança, mostrando-se que a veracidade da antiga aliança é verdadeira e que Deus inspirou aqueles profetas a falarem aquilo e a escrever aquilo. Então, mais uma vez, diz como está escrito. Então, tem algum texto na Bíblia que está dizendo sereis santos porque eu sou santo. Por isso, como está escrito. Agora, escrito onde ele não especifica. Mas tem um texto, que esse texto aqui, sereis santos porque eu sou santo, está em Levítico, capítulo 11, versículo 44, versículo 45, falando mesmo aspecto aqui, sereis santo porque sereis santo porque aquele que vos chamou também é santo. Sereis santo porque eu sou santo. Ele fala esse mesmo aspecto. Então está escrito lá. E ele confirma isso aqui na sua carta a Pedro. Aí coloquei, ó, o último ponto para nós encerrarmos aqui. Eu quero falar de um ponto e de outro. Pedro aqui usa a autoridade das Escrituras para fortificar mais ainda a sua fala. Então Pedro usa a palavra de Deus como Cristo usou no momento da sua tentação, foi para cada vez mais mostrar a autoridade das Escrituras e a infalibilidade das Escrituras, que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus é viva, é a palavra de Deus que nos sustenta. Pode prestar atenção, Lucas 4, Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus Cristo, está lá o diabo, está lá constantemente tentando Jesus. Ele distorce a palavra e Cristo conserta aquilo que o diabo está falando, enganando as pessoas com a própria Bíblia. Jesus vai lá e diz, não, está escrito isso não é assim que você está falando. Jesus usou a palavra de Deus para contestar o diabo. E aqui Pedro traz a palavra de Deus para contestar que a palavra de Deus é verdadeira e está de pé e que nos sustenta. E último ponto. Se você analisar todas as cartas do Novo Testamento, nos chama a vivermos uma vida de santidade. Eu quero encerrar o texto aqui na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Abre lá, por favor. Essa meditação aqui também. Veja só. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma evidência do cristão. Então, sem essa santificação, não vamos ver o Senhor, não vamos ter contato com o Senhor. Mas entenda só algo muito interessante aqui, tá, gente? Algo muito interessante aqui. A santificação chama-se processo, é um crescimento. Amém? Então, quando nós olharmos para a vida de uma pessoa, nós vamos ver nela o que? Um crescimento de santificação. Essa pessoa já começa a odiar o pecado, literalmente. Ela não quer pecar de nenhuma forma. O intuito dela é agradar a Deus e viver obediência para Deus. Então, procurar e viver em paz com todos. É um dever seu, tá, gente? Procure viver em paz com todos. Isso é santidade também. Amém? Busque paz com as pessoas. Não fique brigando e arrumando uma contenda sem necessidade, não. Viva em paz. Tá? Isso aí depende de você, viver em paz. Agora, se a outra pessoa não quer viver em paz, é um particular dela, mas você está em paz. Amém? E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tem paz com o próximo, se você não vive uma vida de santificação e de obediência, você não verá o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. E eu quero nesse momento orar para agradecer por esse culto maravilhoso e que nós possamos se encontrar aí ao decorrer do tempo mais vezes. Tá bom, gente? Canal no YouTube, tá bom? Vão lá e coloque Evidenciando o Evangelho. Vai estar lá esse culto que foi agora ministrado, foi pregado. Vai estar lá, tá bom, gente, no YouTube. E lá nós iremos também se falar. Pode comentar, se inscreve, dá um like lá, tá bom? Para que nós possamos crescer. Amém?
Que eu pretendo, porque tem que ter 1000 inscritos para poder fazer um culto online. Queria muito fazer um culto online no YouTube, tá bom, gente? Para que outras vidas também possam ser abençoadas pelo Evangelho. A Deus somente a glória. Como diz João, capítulo 3, 30, que Ele cresça e que possamos diminuir. Deus é poderoso, somente as Escrituras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Senhor, por essa palavra, te agradecemos. E que possamos viver o Teu Evangelho, Pai, na beleza da Tua santidade. Tudo que foi falado aqui, ensinado, instruído, possamos viver, praticar e ensinar os outros também, Senhor. Assim eu te oro, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus.